Olá, boa noite, meus amigos do canal Bio Oliveira. Trazer um pouco para vocês aqui sobre, vamos falar sobre os conceitos e preconceitos em paisagismo. É isso mesmo. Falar sobre conceitos e preconceitos. Conceitos são ideias que se abrem, né? Abre a nossa cabeça para o entendimento de certos assuntos relacionados à natureza, todas as suas divergências, sobre as convergências, sobre aquilo que nós sabemos, né? Temos ciência, sabemos que estamos lidando e como estamos lidando, né? Preconceitos já são ideias que são fechadas, né? Que se fecham. E como exemplo, estou usando essa planta no vaso, né? Como exemplo, e como se eu fosse uma pessoa leiga. No caso aqui, como não sou leigo, eu vou trazer exemplo mais prático para vocês. Como essa planta aí, que está nessa curva, toda rugosa, né? Toda ela com essas rugas, ela, cientificamente, o nome dela é Opuntia microdasis. Opuntia microdasis. Ou seja, mais famosa, conhecida como orelha de Mickey, né? Ou orelha de coelhinho, né? Devido ao seu formato e seus artículos, né? Essa orelha de Mickey é essa daqui, onde está meu dedo aqui, ó, toda rugosa, né? Tem toda essa camada aqui dessas, como se fosse aqui, ó, tem uns pelinhos, né? Tem umas espinhas, né? Vamos dizer assim, considerar como espinhas, né? É mais famosa, conhecida como orelha de Mickey. Veja, por quê? Formato dela. Orelha de Mickey ou orelha de coelhinho, né? E no caso a pessoa vai cuidar, vai tratar de uma planta dessa, né? Na questão do paisagismo, e a pessoa não sabe como cuidar, se ela precisa de sombra, se ela precisa de sol, né? Quais são os nutrientes necessários, o adubo, o período dela, né? A ausência, muitas das vezes, de água, né? Ou até mesmo água em excesso também. Tem plantas que não se adaptam com excesso de água, né? Tem um limite certo, né, de água que elas vão se manter, né? Também o que influencia muito também é o calor, a temperatura também. Se ela considera uma planta que ela pode ser exposta ao calor, ao sol, ou como pode ser também a planta que sobrevive muito à sombra, né? Através da sombra também, de uma temperatura mais amena, né? Menos quente, favorável. Então, no caso, se eu fosse usar essa planta, se eu não soubesse usar o porquê ou para quê, né? Mas no caso aqui, nós podemos trabalhar com os 5 sentidos humanos, ou seja, no paisagismo, né? Dentro da área da biologia ou do paisagismo em si também, que a biologia foca muito também o paisagismo, né? Devemos ter bastante conhecimento sobre o paisagismo, entendimento, e nós podemos usar a visão, né? A nossa visão através da vegetação, né? Da floração, das texturas, através dos tons de verdes, usar como os perfumes, as plantas como perfumes, né? Para brindar, né, o nosso olfato, né? Trazer uma sensação mais confortável ao olfato, a sentir, né, o cheiro das rosas, das plantas, aquele aroma mais agradável. Trabalhar também com as frutíferas, né? As plantas que produzem frutos, que são no caso as angiospermas, são mais as plantas que produzem frutos, né? São frutíferas, diferente dessas daqui que são gimnospermas. As gimnospermas não produzem semente, né? Não produzem frutos, mas são essenciais para o paisagismo, né? Trabalhar através do murmúrio da água também, para o cuidado da nossa audição no paisagismo. Quiser colocar um aquário ou fazer
algum tipo de trabalho com a água também, o barulho da água também é bom para audição, é bom para nossa mente, né? O paisagismo trabalha com tudo isso, né? E como se fosse uma trilha sonora no ambiente, no espaço, o murmúrio da água, e também é muito terapêutico também, as plantas também em si também influenciam muito o ambiente também, trazendo um ambiente mais confortável, ameno, né? Criando um clima mais favorável à nossa saúde. Nós podemos também trabalhar com a relação da sombra e do sol para o ambiente, né? Seja externo, ou seja, o lado de fora, exterior, ou interno, lado dentro da casa, como muitos utilizam o coqueiro rafis, né? O coqueiro rafis é muito conhecido nos cantos das casas, né? Porque ele é muito do paisagismo, traz benefício para o interior, né? Do ambiente da casa. E também é bom também que cuida da nossa pele, criando sensação forte, né, do tato, né, aquele contato com a natureza, aquele contato com o ambiente, né, contato que favorece a nossa mente. E trabalhar também os 4 elementos da natureza, que muito é conhecido, a terra, o ar, o fogo. No caso, nós podemos tratar com a terra, com o solo, com as pedras, né? Como se observa, tem um pedaço de rocha tipo sedimentar tipo conglomerado, né? Fragmento de rochas e minerais, né? Como no caso esse tipo de rocha que está aqui dentro, né? Esse tipo aqui, esse material aqui, muito conhecido também. Quem utiliza muito jardins também utiliza muito esse tipo de rocha, né? Mais vindo de águas, cachoeiras, lugares aquíferos, né? São conglomerados, pedaços de fragmentação de rochas, minerais. Utilizar porque é ideal, né? Também trabalhar com a água na horizontal, refletindo a paisagem, ou na vertical, criando barulhos, som. Trabalhar com fogo, que é o elemento também, tipo lareira, chaminé, né? Ambiente gostoso que atrai para uma boa conversa, um diálogo, né? Bater um bom papo, aquecer o ambiente, ser aconchegante também. E também trabalhar com o ar também, né? Criando bolhas, né? Com copas acima da cabeça, né? Criando um ambiente mais humano, né? E com o ar também existe muitos métodos também, na área da tecnologia tem muitos também, né? Novidades. E o problema de toda a questão do paisagismo é que o mercado, né, tem uma grande demanda por venda de plantas que não sobressai. Muitos não compram, né, porque muitos viveiros vão conforme as demandas, né, mas não são nativas. No caso dos coqueiros, né, os coqueiros dizem que vieram os cocos dentro das embarcações antigas, né, antigas caravelas, embarcações antigas, né, mas depois passou-se a ser conhecido porque já era nativo, os coqueiros já são nativos, né, nativos da própria região do Brasil, né, da nação brasileira, do solo brasileiro, e os coqueiros são mais, eles são nativos, né, eles buscam muitas plantas de fora, demanda de fora, plantas que não são tropicais, plantas que são do contexto já frio, trazendo plantas que são asiáticas, plantas da Europa, né, plantas ocidentais, né, plantas que não vão lidar com o clima, né? Nós somos um clima mais de tropical para subtropical, né? Um clima que ele nós temos aqui no Brasil o semiárido, o temperado, subtropical, tropical. Nós temos climas, né? Que com as construções, né? As megas construções que nós vemos hoje aí, né? Como São Paulo também, aquele problema dali da impermeabilização, né, do solo, e tem pouco se vê plantas nativas. Isso tudo provoca problemas climáticos, né, como São Paulo vem enfrentando também as fortes chuvas, porque não tem
plantas, né, para que tratam com questão da hibridização, plantas que absorvem mais águas, e ali são plantas que muitas das vezes não são nativas e agora eles estão vendo, né, o prejuízo, estão correndo atrás, né, na questão do paisagismo, mas nós vemos mais destruições para megas construções do que construções da fauna, da flora, e isso tem piorado mais, né, o ambiente, né, tem sido mais contaminado o nosso ar que respiramos, então é bom ter certo conhecimento em questão de paisagismo, e é tudo isso, né, para que vocês tenham um bom conhecimento aprofundado em relação ao paisagismo.